Hoje nós vamos falar um pouco de cavaleiros reais, né, históricos reais, cavaleiros que existiram na vida real, né, para dar continuidade àquilo que ao nosso artigo de ordem de cavalaria. Né. E nós apresentamos primeiro o de ordem de cavalaria, e agora nós vamos falar do Cavaleiros Reais, que foi exatamente o inverso que nós fizemos do Magos. Nós primeiro falamos de Magos Reais, depois de ordens de magia. Por quê? Porque teoricamente magos podem existir sem ordens de magia, né? Você pode ter um mago, né, que aprendeu magia sozinho, e cavaleiro não. Normalmente o cavaleiro, alguém tem que dar, né, o grau de cavalaria para ele, né? Não é, o cara não pega um cavalo, monta uma armadura e sai andando e se chama de cavaleiro do nada, né? Então ele precisa de uma ordem de cavalaria que é determinada, sei lá, ou pelo Papa, ou por um rei, né, ou por alguma coisa assim, como nós até já comentamos. Então nós falamos primeiro de ordens, e agora nós vamos falar um pouco de cavaleiros. E por quê? Exatamente por esse ponto. Porque você pode usar um personagem real como base, né, ou mais de repente, né, como base para sua história, né? Então você fala assim, eu vou pegar as aventuras do personagem tal e criar, né, o meu, né, e vou usar uma ou outra, né, vou dar um outro foco. Uma coisa muito isso, tem um quadrinho que chama Usagi, né? O Usagi Yojimbo, que é baseado no personagem, na verdade é uma brincadeira, porque em japonês o Usagi é coelho, né? Parece com o Musashi, que foi um samurai famoso na história do Japão, né? E aí eles construíram e fizeram muitas das aventuras do Usagi baseadas na história do Musashi mesmo. Então esse é o ponto. De repente você conhecer aventuras, né, conhecer os cavaleiros reais, né, e as histórias deles, para de repente basear a sua história. Então, como nós já comentamos, né, mais uma vez, o George Martin baseou, né, na Guerra das Rosas e na disputa da família Lancaster e York, né, para fazer as histórias do Crônicas de Gelo e Fogo. Então você fala assim, poxa, né, por quê? Nossa, né, que legal, tá, termina sendo até porque você termina conhecendo aquilo de algum lugar, né, dá uma sensação, nossa, né, pô, parece que eu já conheço essa história, porque às vezes você já conhece. E é claro, é simples você falar assim, eu vou pegar algumas figuras famosas como o Sir Lancelot, né, a Guinevere, o Sir Gawain, do Gawain do Cavaleiro Verde, né, o Sir Galahad que achou Graal, né, ou Siegfried, né, do Anel dos Nibelungos, né, famoso. Mas aquela coisa assim, qual é a lógica? Né? E assim, você tem que tomar cuidado quando você está usando esse tipo de personagem, até o real ou com base, até cuidado para que as pessoas não olhem e falem, tem nenhum problema de direitos autorais, né? Então a gente sabe que não vai ser, né? Mas é um cuidado que você tem que ter. Então, por exemplo, quando eu fiz o meu livro, né, o Cavaleiro e Senhor do Inverno, que é esse aqui, né? Então, ele, o que era? Na verdade, ele até tem uma história interessante. Ele era uma aventura de RPG que eu mestrei e virou uma aventura da revista Dragão Brasil, né? Uma aventura solo. E eu falei, poxa, eu vou transformar ela em um conto, né? Uma noveleta. Só que ao invés de eu simplesmente colocar lá elfos, anões, né, fadas, e eu falei, não, eu vou, porque não necessariamente o leitor vai jogar RPG. Então eu trouxe para o ambiente arturiano, né, e eu terminei usando o Sir Bedwyr, que é um cavaleiro não tão conhecido, né?
e não é um cara desse, sabe, que todo mundo vai falar, esse aqui é o do... E quem conhece vai saber, quem não conhece fala, poxa, que legal, né, tal, Sir Bedwell, Então, assim, você chama a atenção de quem não conhece, e quem conhece fala, poxa, que legal, uma história do Sir Bedwell, né? E eu me recordo até depois, não tem nada a ver com o assunto, mas quando eu passei para um pessoalzinho, um amigo meu que curte mitologia, aí até uma amiga minha, é horrível. Eu falei, nossa, horrível, o que aconteceu? Não gostou? Não, parece que eu tô lendo a lenda de verdade. Eu falei, fiquei irritada. Eu falei, nossa, né, pô, obrigado. Na verdade, uma coisa que eu escrevi parecendo uma lenda celta original, né, que ótimo, adorei. Mas, não. E aquela coisa, assim, então, além dos cavaleiros, você tem que buscar filmes, né? Nós comentamos, quando nós falamos da Ordem de Cavalaria, do filme Cruzadas, evidente, tem outros, né? Tem o Coração de Cavaleiro, né? Que nós já mencionamos. Então ele tem aquela mistura de personagens ficcionais e personagens reais, né? Então o Geoffrey Chaucer, né? Que é na verdade ele que está contando a história, né? Ele é o narrador e ele é um personagem. Ele mesmo escreveu o Knight's Tale, né? Que está no Canterbury Tales, né? O Conto da Cantuária. E na verdade o filme Coração de Cavaleiro em inglês chama The Knight's Tale, que é exatamente o nome trazendo o conceito de ser uma história do Chaucer, né? Então é interessante essa mistura, né, de repente de personagens reais e personagens ficcionais, né? Então trazendo alguns cavaleiros reais, né? Por exemplo, tem um Godofredo de Bulhão, né? Godofredo de Bulhão, ele é considerado o cruzado ideal, né? Ele foi quando o Papa, né, Urbano II chamou, né, os europeus para defender a Terra Santa, né, e tudo isso, ele desistiu, né, da sua vida, do seu castelo, das suas terras, do seu título, e seguiu na primeira cruzada, né? E não foi assim, falou assim, mas né, foi fácil. Não foi. 3 anos viajando, então até uma coisa que a gente vê no filme A Cruzadas, né, que a viagem não é exatamente aquela coisa simples, né? E aí eles tinham máquinas de guerra, nós comentamos até sobre isso no Defendendo Seu Território, Armas de Cerco, né? Nós temos um vídeo falando disso, né? Tomaram Jerusalém e ele foi, né? Ele foi lá e subiu e tomou Jerusalém, tanto que ele queria, assim, queriam que ele fosse o primeiro rei de Jerusalém. Ele falou, não, ele declinou e falou, olha, eu vou ser o protetor do Santo Sepulcro, né? Que é o lugar onde tava o Cristo, né, foi enterrado. Então falou, né, e ficou ali. Então você percebe, né, que é então deve ser assim, tem o Rodrigo Dias de Vivar, mas quem é esse aí, né? Na verdade ele é mais conhecido como El Cid Campeador. Ele é bastante famoso. Ele é um cavaleiro espanhol do século ali dos 900, né? Que ajudou ali a defender a Península Ibérica dos turcos, né? Então eles estiveram lá por quase 5 séculos, se eu não me engano, e ele tem muita história, né, ali dele. Inclusive tem até uma história de amor, né, com uma Jimena Chaves, que era filha sobrinha do rei Alfonso IV, com quem ele se casou, né? Então, e criando uma história muito dos trovadores medievais, daquele amor entre a donzela e o cavaleiro, né? Parecido até, então de repente você consegue uma história real muito parecida, né, com a história da Guinevere do Lancelot, né? Então assim, dá para trabalhar um conceito, né? Pesquisando, lógico, a gente sempre fala, olha, nós estamos dando exemplos, né? Mas não é para você, assim, a gente não vai ficar aqui 2 horas discutindo isso, porque não é nossa ideia. Nossa ideia é você falar assim, eu gostei da ideia, eu vou procurar mais cavaleiros, né, e vou pesquisar sobre eles. Então, por exemplo, um bem conhecido, né, líder da Terceira Cruzada, apareceu nas histórias do Robin Hood, é o
Ricardo Coração de Leão, né? O Ricardo Coração de Leão, ele viveu na metade do século XII, né? Ele era rei da Inglaterra, e foi dado, esse Coração de Leão foi uma coisa dado pelos alemães, né? Pelos cavaleiros alemães dele, porque ele era bastante sem medo, né? E ele passou praticamente a vida toda, né, defendendo tanto a Inglaterra, seja ali contra os franceses, né, que eles viviam em guerra com os franceses, seja ali ali no Jerusalém, ali nas cruzadas, né, e lutando pelo cristianismo. Daí ele até aparece no final do Robin Hood do Kevin Costner, né, para casar o Robin Hood com a Meryl, né? Então né, é bem interessante, dá para pesquisar muito sobre ele, né? E que apareceu até no Coração de Cavaleiro. A gente comenta que o interessante do filme é que ele mistura muito realidade com história, né? com a ficção, né? Que foi o Edward Woodstock, considerado o chamado Príncipe Negro, né? Que então ele aparece lá, ajuda o protagonista na história, né? Vira amigo dele e tal, depois transforma ele em cavaleiro de verdade, porque ele não era. Mas ele lutou na Guerra dos 100 Anos, então foi um cara que né, fez um monte de coisa. Dá para você, de novo, pesquisar muito sobre ele, de repente trabalhar um personagem interessante, né, a respeito. E, bom, a gente podia estar citando vários outros nomes, mas não podia deixar de citar Joana d'Arc, né? Acho que não precisa nem explicar muita coisa sobre ela, né? Foi lá defender a França contra os ingleses, né? Foi lá no rei, toda aquela história, né? E dois personagens famosos também, de novo, que apareceram em filme foram o William Wallace e o Robert the Bruce, né? Robert the Bruce, considerado o rei da Escócia, né? Apesar de no filme eles serem mais guerreiros do que efetivamente cavaleiros, né? Os dois eram Sir William Wallace e Sir Robert the Bruce. Então, ambos eram cavaleiros, né? Dentro da história do Coração Valente, né? Apesar de aquela coisa no filme eles estarem ali, nenhum deles ficar andando a cavalo, né? Com armadura completa, não. Então esse é o ponto, né? Então, e outros, né? Você tem o Bertrand como é o nome dele? Bertrand de Guiseau, né? A Águia da Bretanha, né? Então vários outros você pode, o Sir Harry Percy, né? Chamado de um impulsivo. Então assim, faz uma pesquisa, procura, a gente tem muita facilidade com a internet hoje em dia, né? Então vai lá, cavaleiros, e de repente procura. Eu me recordo que um dia eu fui ler um livro sobre as cruzadas, eu estava até fazendo um artigo, não foi nem sobre elementos que eram ligados o primeiro filme do como é que chama lá? Cruzadas? Não Cruzadas, aquele filme do Professor Langdon, o primeiro. Do Tom Hanks, né? Isso, que eu falei, porque eu ia pegar aquele livro, por exemplo, quando ele lançou no cinema, meu Deus, qual é o nome do filme mesmo? Tem o Código da Vinci. É isso, Código da Vinci. Quando lançou o filme do Código da Vinci, eu falei, vou fazer um artigo sobre todos os tesouros dos templários, né? Então fui atrás, li um monte de livros, e nossa, alguns livros que eu li, na verdade eu acho que eu li uns 9 livros, né? Li até uma parte da Bíblia que falava ligados, que também era ligado às cruzadas, né? Que o Indiana Jones pegou, a Arca da Aliança, né? Então assim, fui pegando tudo que as histórias diziam, né?
Em vários livros, nossa, tinha umas batalhas que eles comentavam que os cruzados fizeram, que falaram, nossa, isso dava uma história supimpa, eu até preciso achar um livro e reler que funciona bem. Então esse é o ponto, então, pesquisa, fala, olha, poxa, eu gostei desse cavaleiro, né, Godofredo de Bulhão, ou é o Cid Campeador, né, e vou usar ele como base para criar um cavaleiro, evidente, adaptando para o seu mundo, né. Ele não vai ser um templário, né? O seu cavaleiro não vai ser um templário, não vai ter todas essas coisas, mas adaptando as aventuras dele, de repente chama a atenção, né, dos leitores, fala, nossa, né, poxa, que legal, e essa é a ideia, né? Então, se você vai fazer uma ordem de cavalaria, de repente você se basear em, ou pelo menos conhecer cavaleiros reais, o que eles fizeram, para que você possa usar como base para o seu livro, né? É muito legal, eu acho que é um ponto muito importante. E eu creio que é isso, né? Quer dizer, evidente, não vou ficar falando de 200 mil cavaleiros, nem falando de tudo que eles fizeram, né? Acho que nós demos diversos nomes aqui, dá para você pesquisar, ou pesquisar até, cavaleiros, tem muito material que dá para você buscar, né, na internet ou em livros, né, ou em enciclopédias, acho que tá tudo aí pra gente pesquisar. Pesquisar hoje não é difícil, né? E é isso, espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, deixa um like, comenta aqui se já leu ou escreveu alguma história de cavaleiros, repassa para um amigo que esteja precisando de alguma coisa no mundo de fantasia dele, de repente um Cavaleiros Reais, né? Ou as ordens de cavalaria que a gente comentou no vídeo anterior. Acho que a ideia é nós sempre nos ajudar, nós fazemos esse vídeo exatamente isso, né? Porque você vai ver lá fora, tem um monte de livro lançando e eles são traduzidos e vêm aqui pro Brasil, e os nossos, tipo, é super raro você ver autor nacional aparecendo em grandes livrarias, em grandes editoras, né? Segue a gente no Facebook, no YouTube aqui, no LinkedIn, né? No Instagram, nós estamos sempre postando material novo, sendo dica, respondendo pergunta, né? E conheça nossos livros, né? A gente tem policial digital, terror, steampunk, né? Contos e uma novela de steampunk, né? Nós temos e dá uma olhada, né? Nós vamos deixar no primeiro comentário fixado os endereços dos e-books. E caso você queira os livros físicos, nós também temos, né? É só entrar em contato conosco e que a gente vê como envia, né? Como dá para fazer o pagamento e ver tudo isso. É isso, espero que você tenha gostado, né? Até a próxima.